Olá, meus amigos do canal G. Vital. Nesse vídeo eu gostaria de comentar sobre esse episódio dessa operação lá na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Mas antes eu gostaria de dizer o seguinte, que apesar de todo o material apreendido, apesar dos diversos fuzis, das munições, das drogas, das pistolas, das munições antitanque que foram apreendidas, apesar das imagens, de traficantes fugindo armado de fuzis, ali carregando mochilas, um passando para o outro, invadindo casas e tal, pulando muros. Apesar disso tudo, o senhor Felipe Neto, ele disse que não foi, na verdade, uma operação, que foi uma chacina. Ele disse isso com todas as letras, que não tem que ser chamada de operação, e sim de chacina. Bom, eu não sabia que Felipe Neto também era especialista, em operações policiais, em segurança pública, porque na verdade a única coisa que eu vi Felipe Neto, de tudo aquilo que eu já vi ele falar e fazer, a única coisa que eu acho que ele faz com uma certa habilidade realmente é imitar foca. Imitar a foca eu daria nota 7 para o Felipe Neto. Mas, antes de começar no assunto, eu gostaria que você visse esse pequeno vídeo. Senhor presidente, eu quero nesse momento manifestar a minha tristeza profunda pela morte de André Leonardo de Melo Frias, de 45 anos, o bravo policial civil do estado do Rio de Janeiro, que veio a falecer, foi ainda socorrido no Hospital Municipal Salgado Filho, no Meia, zona norte do Rio de Janeiro, mas veio a falecer na troca de tiro na comunidade do Jacarezinho. Presidente, eu só quero agregar a fala do deputado Ottoni, que o nosso minuto de silêncio se dê em prol de todas as vítimas que foram mortas hoje no Jacarezinho. Enquanto nós não tivermos um julgamento da situação, não será ele que transformará as outras 24 vítimas em marginais. Na verdade, o que nós estamos levantando aqui ninguém defende crimes, e aqui nós defendemos os direitos humanos da polícia e da população. Política de execução sumária não é política de segurança. Isso não pode ser aceito no Estado Democrático de Direito. Execução sumária quando há troca de tiro, senhor presidente? Deputados. Quando temos um policial morto, execução sumária? A esquerda está de brincadeira. Eu gostaria de dizer, então, ao senhor deputado Henrique Fontana, do PT, e à senhora deputada Jandira Fegali, do Partido Comunista do Brasil, muito embora eu tenha uma dificuldade de compreender como é que ainda existe um partido comunista, sendo que o comunismo, ele matou só na China 10 vezes mais, que Hitler matou os judeus. Na verdade, eu não consigo nem compreender como é que alguém não tem vergonha de dizer que é comunista com todo o rastro de sangue que o comunismo deixou no mundo. Mas apesar disso tudo, eu gostaria de dizer que existe uma diferença muito grande entre pedir um minuto de silêncio para um policial que perdeu a vida trabalhando e para pessoas que morreram fugindo da polícia armada de fuzis. Aquele policial, ele estava cumprindo a sua missão. Aquele policial, ele deixou uma família para cumprir aquilo que um dia ele jurou, fazer pela sociedade, com o risco da própria vida. Foi o que aconteceu. Eu acho que é uma diferença muito grande, e acho que é simplesmente lamentável ver parlamentares equiparando a morte de um policial que morre em serviço, que morre cumprindo o seu dever, equiparando a morte dele com a morte de pessoas que fugiam da polícia armadas de fuzis. Ontem, assim que aconteceu o fato, eu vi algumas manifestações de pessoas, ali próximo à favela. Eu não sei se realmente são pessoas doutrinadas pelos militantes de esquerda ou se são pessoas pressionadas pelo tráfico, mas essas pessoas estavam dizendo ali com gritos de ordem que a polícia ela só mata negros e ela só prende pobres, Aí eu queria dizer o seguinte, em parte eu concordo com vocês que realmente somente os pobres vão para a cadeia, mas quanto a isso, eu gostaria que vocês se dirigissem ao Supremo Tribunal Federal e perguntassem por que é
que tantos políticos, tantas pessoas com foro privilegiado, né, que tem ali dentro processos de desvio de verba de milhões de reais, verbas que inclusive poderiam ser usadas na segurança pública, mas essas pessoas, elas estão livres, leves e soltas, usufruindo dos milhões que roubaram dos cofres públicos, e elas não são presas porque os processos prescrevem, simplesmente porque não são julgados. Aí com a palavra o STF. Por favor, STF, responda a essa comunidade que só aprendeu até hoje a culpar a polícia. E a vocês, parlamentares de esquerda, eu gostaria de fazer aqui um desafio a vocês. Sabe, subam nos morros, tirem aquelas mães das favelas, né? E perguntem a elas o que de fato elas acham dos filhos que são viciados pelos traficantes. E o vício mantém esse comércio ilícito, sujo e criminoso. Perguntem a essas mães negras o que elas acham de ver os seus filhos morrendo na mão de facções rivais, porque os filhos dessas mães negras, que também são filhos negros, morrem nas mãos de traficantes, de criminosos rivais, e aí não aparece um militante, não aparece um deputado, não aparece um movimento de direitos humanos, sabe, para defender os negros que morrem na mão de traficantes. Sabe por quê? Porque vocês são hipócritas, porque vocês são mentirosos. Vocês, na verdade, usam as mortes dos negros quando convém ao seu projeto político de poder, quando convém à sua ideologia socialista de dividir a sociedade em classes, jogando os negros contra os brancos. Então, quando convém a vocês, o negro é importante. Quando não convém, o negro é largado na miséria, na pobreza, na violência, no vício e no tráfico. Essa é a verdade que encobre essa máscara de vocês. Eu também gostaria de dizer aqui, sabe, com muita propriedade, porque eu sou policial. Hoje, policial militar reformado da gloriosa Polícia Militar do Distrito Federal. E eu falo com propriedade, não é como o Felipe Neto, que é um militante, sabe, disfarçado de intelectual, que não sabe nada de nada a não ser imitar foca. Eu queria dizer, sabe, que a polícia, quando ela é chamada para uma operação, quando ela é chamada para intervir, sabe, numa crise, num tiroteio, qualquer que seja a ocorrência, quando ela está em diligência, sabe, quando ela está investigando qualquer crime, a polícia, ela não pergunta se quem está envolvido é negro, se é branco ou qualquer outra coisa, não. A polícia simplesmente vai cumprir o seu papel com o risco da própria vida, como foi o caso desse policial. Nós não medimos ninguém pela cor, nós não medimos ninguém, até porque as circunstâncias não permitem, e vocês manipulam as informações e manipulam os dados. Vocês não falam exatamente como são as circunstâncias dos confrontos e como é que morrem pessoas. Até porque, nesses meus 30 anos de serviço, eu nunca vi um comandante, eu nunca vi um delegado, eu nunca vi uma orientação, eu nunca vi um secretário de segurança, eu nunca vi nada, absolutamente nada, sabe, que nos fizesse agir contra os negros, que nos fizessem analisar uma situação pela cor da pele. Isso é simplesmente absurdo e mentiroso da parte de vocês, até porque muitos de nossos policiais são negros, muitos de nós, principalmente no Rio de Janeiro, muitos policiais são negros. E aí eu pergunto, como é que eles fazem? Os policiais negros também vão à rua para matar homens negros? Eles também são racistas? Eu conheço muitos policiais brancos que são casados com pessoas negras. Eu conheço muitos policiais negros que são casados com pessoas brancas. Policiais são negros, policiais têm parentes negros, policiais têm filhos negros, policiais têm amigos negros, policiais têm subordinados negros, policiais têm comandantes negros. Nós convivemos com negros, nós não olhamos ninguém pela cor da sua pele. Está na hora de vocês pararem com isso, porque a sociedade começa, sabe, abrir o olho e perceber que tudo isso não passa de uma jogada de vocês para jogar uma classe contra outra e assim vocês começarem a fazer dessa classe vitimizada, sabe, uma plataforma política, um trampolim para vocês chegarem ao poder. E aí fica aqui o meu pedido: parem de usar os negros, parem de usar os gays, parem de usar as mulheres, parem de usar os pobres, parem de usar os sem terras, parem de usar as pessoas,
Porque a única coisa concreta que vocês fizeram pelos negros nesse país foi despertar neles o ódio pelos brancos. A única coisa de concreta que vocês fizeram nesse país pelos negros foi darem a eles o direito, sabe, de se sentirem apenas vítimas dentro de uma sociedade, de tudo taxá-los de pessoas inferiores, de estar sempre relembrando que parece que eles não são ninguém, de que eles são apenas vítimas numa sociedade. A única coisa que vocês fizeram de concreto pelas mulheres foi dar a ela o direito de achar que nós homens somos uma ameaça, de que nós homens somos um potencial perigo para as mulheres, foi de desestimular as nossas jovens através do maldito movimento feminista. Vocês conseguiram desestimular as nossas jovens, sabe, de sonharem com família e de sonharem em ter filho. A única coisa que vocês fizeram de concreto pelos gays foi realmente despertar neles o ódio pelos heterossexuais e de acharem que os heterossexuais são inimigos. Na verdade, o único trabalho social que vocês produzem na sociedade é o ódio entre as classes. O único trabalho que vocês fazem com habilidade é realmente, sabe, gerar a divisão de classes. Mas é graças a essa inversão de valores que vocês, socialistas, produzem na sociedade, é graças a essa inversão de valores que a sociedade anda com medo, que a sociedade tem medo de sair às ruas, que a sociedade fica trancada dentro de casa com medo do crime, com medo de perder os seus bens, o seu patrimônio, com medo de perder a sua própria vida, porque enquanto vocês, sabe, denigrem a polícia, enquanto vocês criminalizam qualquer atitude de um policial, vocês supervalorizam os criminosos e isso está trazendo pânico à sociedade. Enquanto os criminosos se sentem livres para agir e tirar vidas e andarem armados, vocês querem proibir o cidadão de bem de possuir a sua arma para se defender, vocês criminalizam a polícia, vocês invertem os valores e vocês geram um caos na sociedade. Quando eu olho para essa estratégia socialista de trabalho, essa estratégia socialista de poder, eu me lembro dos ratos. Sabe por quê? Porque os ratos, eles precisam do lixo para sobreviver, eles precisam do lixo para se alimentar, com uma diferença, é que vocês produzem o próprio lixo da sociedade, que é a divisão de classes, que é, sabe, o ódio entre as classes. Na verdade, eu vejo vocês como urubus que precisam de carniça para se alimentar, né, para sobreviverem no meio político e no poder. Afinal, a estratégia da esquerda em toda a sua história sempre foi estabelecer o caos para fazer dele o seu projeto de poder. E eu gostaria aqui de deixar os meus sentimentos à família do policial André Leonardo de Melo Frias. Que Deus abençoe esta família.